Quando a gente pensa em protagonista, vem na mente o Goku, né? O Naruto, se você assistiu One Piece, tem o Luffy também, né? Daí você pensa, poxa, os protagonistas são os mais fortes, né? Tem um destaque maior na história, né? Aí chega Tokyo Revengers e pega esse padrão e ó, joga fora. Eu particularmente pensava que o protagonista era o Mike, né? Porque todo lugar tinha um meliante com a foto de perfil dele, né? Daí quando eu resolvo assistir o anime, descubro que o protagonista é o Takemichi, que pra mim foi alguma coisa assim chocante. A princípio o Takemichi parece eu e você, a gente até se identifica com ele, né? Uma coisa da hora, né? Vejam só, ele não tem namorada, ele tem um emprego ruim, o coitadinho sofre, um garoto genérico, não tem nada demais. Até que ele vai passear de metrô, né? Uma coisa divertida, um espaço apertado, com bastante gente, né? Super legal isso aí. Porém, alguém acaba empurrando ele nos trilhos, tadinho, né? E nesse momento eu já tava pensando que o anime era o Isekai. Eu até fui conferir realmente se eu tava vendo Tokyo Revengers, porque é comum a gente errar o anime. Outro dia mesmo eu me enganei e comecei a ver Boku no Pico. Aí depois que ele foi empurrado, ele começa a ver sua vida passando tipo um filme, aqueles da sessão da tarde. Aí ele começa a refletir sobre a vida e pensa, poxa, poderia ter feito aquele curso de desenho que tá na descrição do vídeo, né? Sempre quis aprender a desenhar e olha, tá no precinho tão bacana, perdi a oportunidade. Porém, na verdade, ele descobre que ele voltou no tempo exatamente 12 anos. E agora eu te pergunto, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria? Ia ver alguma pessoa que já morreu? Ia maratonar a TV Globinho, investir em Bitcoin? Bom, de todo modo, você ia fazer algo legal, né? E o que o nosso protagonista vai fazer? Caçar a briga com uma gangue, olha só, coisa divertida, né? Saudável. Ele pensa, poxa, eu voltei do futuro, eu tô mais forte, vou caçar a briga. E acaba apanhando. E esse fato dele apanhar sempre, pode-se dizer que, meus amigos, nessas poucas palavras, eu resumi uns 75% do anime. Mas sem brincadeira, o tanto que o Takemichi apanha nesse anime é uma coisa assim, surreal. Aí um certo dia ele tava fazendo o de sempre, né? Apanhando. E ele conhece o suposto protagonista, que eu disse lá no início do vídeo. Assim, uma pessoa totalmente o oposto dele. Maikão, o invencível. Ele já chega salvando o Takemichi, formando um laço lindo, mostrando união, amizade, irmandade. Ai, como são lindos os sentimentos da amizade. Mas basicamente eles formam uma amizade muito bonita. O Mike vê o Takemichi como seu irmãozinho e ele até fala que ele parece muito com seu irmão. E é uma pena que não podemos ver os dois irmãos juntos, né? Porque, bom, assim... Ai, chega a ser emocionante, meus amigos. O pobrezinho do Shinichiro bateu as botas. Em outras palavras, bateu o ferro, se é que me entendem. E isso aí deu um probleminha tão grande. O Mike revoltado, o irmão querendo se vingar. Puxa, tudo culpa do Kazutora. Maldito. Mas vamos deixar esse assunto chato de lado, né? Deixou o clima do vídeo tão pesado. Eu gosto de alegria, felicidade, sentimentos esses que o Takemichi teve quando voltou pro futuro. Ele fez as mudanças no passado, pensou, puxa, agora o futuro tá uma maravilha, consertei tudo. Passa uns minutinhos no anime, a gente vê a Rina sendo atropelada. Moral da história, se beber não dirija. E ver esse coitado sofrendo assim me fez refletir sobre o que eu disse. Ele não é um menino genérico, como eu disse. Ele é muito mais. Ele é um menino genérico resistente. E bota resistência, viu? O moleque apanha de tudo e de todos. Vê tanta merda acontecer na vida dele. E isso me faz refletir algo. Não só em Tokyo Revengers, mas em todos os animes. Por que eles não vão em um psicólogo? Poxa, imagina quanta merda poderia ser resolvida com isso. Pega Naruto, por exemplo. Tá com os 3 psicólogos lá em Konoha. Poxa, resolver tanta coisa iria diminuir a quantidade de emo revoltado, ninja depressivo. Mas parece que os japa não gostam disso não. Pô, eu acho que é isso. Pelo menos é o que deu a entender. Porque, poxa, eu nunca vi isso nos animes. É uma coisa louca assim. Mas gente, como eu estou sendo mal com o jovem saco de panca... O Takemichi, poxa, o menino é tão bonzinho. O menino é gente boa. Eu aqui falando dele. Cadê a empatia, gente? Takemichi, se você estiver vendo esse vídeo, me desculpa, viu? É brincadeirinha. A gente é tão amigo, você sabe, né? Eu só falo isso na brincadeira, né? Depois paga um psicólogo. Mas aí, vocês estão gostando do vídeo? Poxa, tá dando tanto trabalho fazer isso para no final não ganhar nenhum real. Sinal que eu faço isso com muito amor, dedicação, carinho. Mas se você estiver gostando, clica aqui no like,
Poxa, enquanto o gatilho do Takemichi é o aperto de mão, né, pra ele tá voltando no tempo, o meu gatilho pra ficar feliz é o seu like, juntamente com a sua inscrição. Ai, obrigado, gente, eu conto com você. Tokyo Revengers é um anime tão fantástico, além de eles inovarem com um protagonista que tem os holofortes roubados por outros personagens. A ideia do anime é algo tão maneiro, assim, uma coisa que podia passar na televisão brasileira, né, naquele canalzinho lá, não sei se vocês já ouviram falar, a Record. Pois é, gente, a população brasileira iria adorar, pensa só, Rio de Janeiro assistindo isso, né, um anime que tem violência, gangue, essas coisas assim saudáveis. Ai, gente, isso combinar muito. Ainda mais levando em consideração que a Record é muito fã de animes. Ela, por exemplo, assistiu Death Note e passou assim pra televisão, para o Brasil inteiro, falando que é uma coisa maravilhosa, uma coisa legal. Só que não. O anime, né, que é uma coisa da hora, uma coisa educativa, ninguém gosta, né? Todo mundo julga como se fosse uma coisa horrível. Agora, passar assassinato, bandidagem, né, coisa de marginal, aí é de boa, né? Mas fazer o que, né? Enfim, é a televisão brasileira, gente. Coisa que é muito da hora de se passar em horário nobre pra família inteira assistir. Mas sabe de uma coisa? Ai, acho que eu falei demais. Eu acho que eu vou dar o fora daqui. Tchau, obrigado.